Estudos em Romanos, capítulo 10. Conectado com Cristo. O 6º capítulo de Romanos começa com uma continuação do argumento contido no 5º capítulo. Esse argumento é que a vida de Cristo nos é dada para nossa justificação. A graça reina pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Graça é favor. E o salmista nos diz que em seu favor há vida, e, portanto, ser justificado gratuitamente por sua graça é simplesmente a doação da vida de Cristo sobre nós. Essa vida é uma vida sem pecado. Cristo em nós obedece, e por sua obediência somos feitos justos. Abre aspas. O que devemos dizer então? Continuaremos no pecado para que a graça abunde? De forma alguma. Como nós, que estamos mortos para o pecado, continuaremos a viver nele? Não sabeis que muitos de nós que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Por isso fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós devemos andar em novidade de vida. Pois, se fomos plantados juntamente com ele à semelhança de sua morte, seremos também à semelhança de sua ressurreição. Fecha aspas. Romanos 6, de 1 a 5. Este capítulo nos mostra como fazemos a conexão com Cristo e o que essa conexão faz por nós. No capítulo anterior, aprendemos que o julgamento veio sobre todos os homens para a condenação e que a sentença de morte foi concedida a todos os homens deste mundo. A sentença de morte foi pronunciada e a morte opera nos homens. Por que a morte opera nos homens? Qual é o poder peculiar da morte? É o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. 1 Coríntios 15, 56. Portanto, o pecado operando nos homens é simplesmente a morte operando neles. Homens pecadores são atingidos pela morte. A morte já está aí e está continuando sua obra neles, e é apenas uma questão de tempo até que os mantenha em suas garras para sempre. Mas enquanto o tempo de graça continua, há uma possibilidade de que os homens escapem desse aguilhão e da execução dessa pena. No entanto, Deus deve ser justo, mesmo enquanto Ele é o justificador daqueles que acreditam nele. A sentença de morte foi pronunciada sobre todos os homens, e essa sentença será executada. Todo homem deve morrer, porque todos os homens pecaram. Mas é dada a cada homem a escolha de quando vai morrer. Cristo morreu por todos os homens. Podemos reconhecer sua morte e morrer nele e assim obter sua vida. Ou, por outro lado, podemos, se quisermos, recusar-nos a reconhecê-lo e morrer por nós mesmos. Mas devemos morrer. A morte passou para todos os homens e todos os homens devem morrer. A vida de cada homem está perdida. De nós mesmos não temos vida alguma. A Escritura diz claramente, abre aspas, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Fecha aspas. 1 João 5,12. Agora, vendo que estamos nessa condição, quando a morte reivindica sua penalidade, que é nossa vida, o que vamos fazer? Você não vê que ficamos sem vida? Se devo $1.000 e tenho exatamente $1.000 em minha posse, quando eu pagar essa dívida, fico sem um tostão, não é? Assim é com esta nossa vida. Todos nós temos uma vida aqui em nossa posse, mas ela não nos pertence. Pela lei da morte, nós a perdemos. Não pertence a nós de forma alguma. Quando a lei da morte exige essa perda e aquela nossa vida se vai, então não há mais nada para nós a não ser a morte eterna. Mas Cristo, o Filho de Deus, tem tanta vida em si mesmo que pode dar vida a cada homem e ainda ter muita vida restante. Ele não tinha nenhuma obrigação de vir à Terra e passar pela experiência que passou.
Ele teve glória no céu. Ele tinha a adoração de todos os anjos. Ele tinha riquezas e poder. Mas deixou a todos e até mesmo se esvaziou de sua glória e sua honra. Veio à terra como um homem pobre, assumiu a forma de servo e foi feito em todas as coisas como aqueles a quem veio salvar. Ele operou a justiça aqui na carne. Por que ele fez isso? Para ele mesmo? Não, ele não precisava disso. Ele tinha riquezas, ele tinha tudo o que poderia ter quando estava no céu. Mas aqui na terra, como um homem, ele desenvolveu a justiça e a redenção eterna para que pudesse dá-las a nós. Essa é a única razão que o trouxe ao mundo. Ele tem toda a justiça que realizou aqui e ele dará essa justiça aos homens. Então ele pagou a pena da lei. Fez isso para si mesmo? Não, ele não tinha pecado. Consequentemente, a lei não tinha direito sobre ele. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:21, abre aspas, pois ele o fez pecado por nós, aquele que não conheceu pecado, para que possamos ser feitos justiça de Deus nele. Fecha aspas. Foi assim que ele sofreu a pena, não por si, mas por nós, quando pela fé nos apegamos a Cristo e nos tornamos unidos a Ele, de modo que nos identificamos com Ele, então temos aquela vida que Ele tem para conceder. Mas pagar a penalidade e sofrer a perda é a exigência da lei. Mas, como eu disse antes, temos a escolha. Se vamos esperar e deixar a lei da morte cobrar a nossa vida, em um momento em que não teremos mais nada depois que ela se for, ou se vamos entregar a nossa vida perdida a Cristo e, em troca, receber sua vida que foi dada em pagamento pela nossa vida. Agora, como podemos nos apegar a Cristo? Como podemos obter o benefício dessa vida justa dele? Isso acontece no ato da morte. Em que ponto tocamos Cristo e fazemos a conexão? Em que ponto do ministério de Cristo ele nos toca e efetua a união? É no ponto mais baixo possível onde o homem pode ser tocado, e isso é a morte. Em todos os pontos ele foi feito como seus irmãos. Então ele toma o ponto mais baixo deles, a morte, e nesse momento, quando estamos realmente mortos, que estamos em Cristo. A cerimônia do batismo é simplesmente o símbolo da morte e ressurreição de Cristo. Diz Paulo em Gálatas 3:27, abre aspas, porque todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Fecha aspas. Em Romanos 6:3 ele diz, abre aspas, todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte. Fecha aspas. Mas se morrermos com Cristo, estamos comprometidos com Ele e com certeza viveremos novamente, pois Cristo está vivo. Aqui podemos aplicar com força as palavras de Pedro em Atos 2:24, abre aspas, o qual Deus ressuscitou, rompendo as dores da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Fecha aspas. Era totalmente impossível que a morte retivesse a Cristo. Portanto, se morrermos com Ele e em nossa morte nos unirmos a Ele, também viveremos com Ele. O grande pensamento em torno do qual toda a Bíblia se agrupa é a morte e a ressurreição com Cristo. Se morreremos com Ele, viveremos de novo. Morremos com Ele. Quando? Agora. Quando reconhecemos que nossa vida foi perdida e desistimos de todos os direitos sobre essa vida e tudo o que está relacionado a ela, neste exato momento morremos com Cristo. Agora, o que é desistir de nossa vida? A vida representa tudo o que um homem possui, representa tudo que diz respeito à vida. O que é, então, que pertence à vida que naturalmente temos em nós mesmos? É o pecado. É a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É inveja, malícia, falar mal, pensar mal. Todas essas coisas constituem a vida natural, porque vemos que todo homem que tem a vida natural tem essas coisas. Elas fazem parte de sua vida.
elas entram na vida de cada homem na terra. Quando chegamos a um ponto onde vemos que temos todas essas coisas e estamos prontos para abandoná-las e pagar a pena, então podemos morrer com Cristo e tomar sua vida sem pecado em nosso lugar. Ao renunciar nossa vida, desistimos de todas essas coisas e quando todas elas forem abandonadas, estamos mortos com Cristo. Mas tão certamente quanto desistimos delas e morremos com Cristo, também certamente devemos ser ressuscitados, pois Cristo ressuscitou e então caminhamos em novidade de vida. Essa nova vida, essa novidade de vida que temos é a vida de Cristo e é uma vida sem pecado. Sabendo disso, abre aspas, para que o nosso velho homem seja crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, para que, de agora em diante, não possamos servir ao pecado. Fecha aspas. Romanos 6:6. Aqui está o segredo de todo o esforço missionário. Quando um homem chega ao ponto em que, de fato, reconhece que não tem vida própria e desiste da vida perdida que tinha em sua posse, e a vida que vive na carne, vive pela fé do Filho de Deus, então Cristo é sua vida, e sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ele foi ressuscitado para novidade de vida pela fé na operação de Deus. O que esse homem pode temer do que o homem pode fazer com ele? O que ele temerá do que o homem dirá dele? Ele dirá a si mesmo: não sou eu, mas Cristo que vive em mim. O que importará para ele se for chamado para ir para uma localidade que possa prejudicar sua saúde? Sua vida já foi entregue a Cristo, para que a morte não lhe cause terror. Ele vai de boa vontade, não se preocupando com sua vida, mas deixando-a sob a guarda de Cristo em Deus. Se Cristo, em quem sua vida está escondida, deseja deixá-lo descansar um pouco, está tudo bem. Além disso, ele não fica desanimado por dificuldades na obra para a qual Cristo o designou, pois ele tem conhecimento prático do poder de Cristo e sabe que aquele que derrubou as potestades do ar, que em seu próprio coração se exaltaram contra Cristo, é capaz de submeter todas as coisas a si mesmo. A vida que ele vive é a vida de Cristo, conquanto que a cada momento de sua vida ele se entregue e seja tão consagrado como quando morreu. É necessário que morramos continuamente e conheçamos continuamente o poder de Deus e da ressurreição de Cristo, pois somos salvos por sua vida. Devemos conhecer e experimentar o mesmo poder que Deus operou em Cristo quando o ressuscitou dos mortos. Tomemos esse poder. Como? Abre aspas. Sepultados com ele no batismo, no qual também sois ressuscitados com ele pela fé na operação de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Fecha aspas. Colossenses 2:12. É simplesmente uma questão de tornar a ressurreição de Cristo uma coisa prática em nossas próprias vidas. É simplesmente acreditar que o que Deus pôde fazer por Cristo, enquanto ele descansava na sepultura, ele pode fazer por nós. Esse poder que trouxe Cristo dos mortos pode nos manter vivos dentre os mortos. Se temos a vida de Cristo e ela está operando em nós, fará por nós tudo o que fez por ele quando estava na Galileia e na Judéia. Que pensamento precioso é que nossas vidas não são nossas. Temos apenas a vida de Cristo. É esse pensamento que faz o homem triunfar até na morte. Por quê? O aguilhão da morte se foi. A morte não fere o justo, porque ele está livre do pecado. Foi o conhecimento disso que permitiu que mártires como Jerônimo e Hus subissem à fogueira, entoando canções de triunfo e vitória. Abre aspas. Não temas os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Fecha aspas. Mateus 10:28. Nossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus,
para que não tenhamos medo do poder dos ímpios ou do próprio diabo. Quando nos entregamos a Cristo e nossa vida está escondida com Ele, o que importa se essa vida for interrompida logo ou não? Caminhamos com Cristo e Ele controla nossas vidas. Homens perversos ou demônios não podem tocar nossa vida mais do que poderiam segurar a Cristo na sepultura. Que possamos sentir o poder dessa vida e saber que somos dele. Quando conseguirmos isso, o poder de Deus acompanhará a mensagem à medida que levamos adiante. Que diferença faz se os homens nos reprovam? Estamos mortos e nossa vida está escondida com Cristo em Deus, e a vida que vivemos nele e pela fé nele. Este é o poder do Evangelho e a esperança que faz o cristão triunfar mesmo na morte. É a esperança da ressurreição, pois quando o homem é chamado para se deitar e dormir, ele dorme em Jesus. Sua vida é tão certa e ainda mais segura do que se ele estivesse vivo na terra. Sua aprovação está selada. Ele lutou um bom combate. Ele terminou sua carreira e guardou a fé. O apóstolo disse bem ao falar que não se entristecia por aqueles que dormiam, mas por aqueles que não tinham esperança. Quando a Igreja de Deus e os ministros de Deus tiverem morrido de fato, renunciando a tudo que pertence à sua própria vida, então eles pertencerão a Cristo de verdade. Se Cristo está disposto a nos confiar algumas coisas, se formos poupados na terra por algum tempo, está tudo bem. Se por outro lado ele achar melhor nos levar embora, tudo bem também. Quer dormir na sepultura ou trabalhar para o Mestre na terra, não importa, pois é Cristo o tempo todo. Quando pegamos essas ideias e as tornamos nossas, e podemos tê-las assim que quisermos, elas são preciosas para nós. Tendo calculado o custo de abrir mão de todas as coisas que são valiosas para nós, se estivermos dispostos a considerar tudo como perda pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, então podemos nos entregar totalmente a Cristo. Assim que estivermos dispostos a calcular o custo e nos permitir ser crucificados com Cristo, abrindo mão da soberba da vida, da concupiscência da carne e de todas as coisas que pertencem à nossa velha vida, renunciando os desejos da carne, então o poder de Cristo vem sobre nós. Mas ainda vivemos na terra. Sim, contudo, desistimos de nossa vida, e tudo o que existe para nós é Cristo operando em nós. Quando um homem nega tudo o que diz respeito à carne, naquele momento ele pode dizer que Cristo é seu e que ele tem a vida de Cristo. Como ele sabe disso? Pela fé na operação daquele que ressuscitou Cristo dos mortos. Abre aspas. Sabendo disso, que o nosso velho homem está crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, para que daqui para frente não sirvamos ao pecado. Pois aquele que foi morto é libertado do pecado. Agora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Fecha aspas. Romanos 6, de 6 a 8. A vida de Cristo é uma vida eterna. Ele se submeteu voluntariamente ao domínio da morte. Ao fazer isso, ele demonstrou seu poder sobre a morte. Ele desceu à sepultura para mostrar que bem ali, enquanto preso pelas correntes da prisão da própria sepultura, ele tinha o poder de romper aqueles grilhões e sair livre como um conquistador. Portanto, visto que ele não morre mais e nós tomamos sua vida sem pecado, então podemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim como a morte não pode ter domínio sobre ele, o pecado, que é o aguilhão da morte, não pode ter domínio sobre nós. Um questionador pode dizer, abre aspas, você entende que nunca mais devemos pecar, que não devemos deixar espaço para o pecado. Fecha aspas. Mas não é isso que a Bíblia diz? Abre aspas. Pois o pecado não terá domínio sobre vós,
porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Fecha aspas. Romanos 6:14. Pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Como? Pela morte. Desta maneira, não fazemos provisão para a carne satisfazer seus desejos. Existe uma rendição completa a Cristo quando desistimos de tudo e então confiamos em seu poder para nos manter nesse estado. E agradeço a Deus que Ele é capaz de fazer isso. Homens partem em expedições perigosas, alguns para conquistar um país e quando chegam a essa terra, queimam os barcos em que vieram, de modo que não podem voltar se quiserem. É importante calcular bem os custos. Não adianta mergulhar de cabeça na batalha. Observe todo o terreno. Aqui está este prazer e aquela condescendência. Posso desistir deles? Eles foram muito queridos para mim. Eles se entrelaçaram em torno da minha própria vida. Eles estão identificados comigo de forma que se mostram em meu próprio semblante, estão embutidos em meu próprio caráter e são uma parte de mim mesmo. Agarrei-me a eles como me agarrei à própria vida. Mas Cristo não estava neles. Eles não têm nada a ver com a vida de Cristo de forma alguma. Pela alegria que estava diante dele, ele suportou a cruz. Posso, para compartilhar essa alegria, suportar essa cruz? Posso abandonar os prazeres do pecado por algum tempo, a fim de compartilhar as riquezas de Cristo e a alegria de sua salvação? Essas são as perguntas que devemos fazer a nós mesmos. Olhe para cima e coloque seus olhos em Cristo e nas alegrias da presente salvação. Elas formam o lado oposto da sua situação. É a alegria de ter um poder infinito operando em nós. Por aquela alegria que podemos ter agora, estamos dispostos a renunciar a tudo e a nos tornar participantes dos sofrimentos de Cristo e a ser participantes de sua morte e do poder de sua ressurreição? Esta é uma alegria que durará para sempre. Então vamos queimar os barcos e as pontes atrás de nós. Podemos desistir de todas essas coisas que nos são tão queridas. Podemos desistir delas para sempre? Essa é a parte difícil. Diz alguém: já tentei desistir dessas coisas antes e caí de novo. Agora como vou saber se vou cair de novo? Ah, não! Você não está criando uma nova solução desta vez. Não está virando uma nova página e dizendo que vai fazer melhor. Você está apenas abandonando a velha vida e todas as suas soluções humanas. Simplesmente diga: eu sei que existe poder em Deus. E aquele mesmo poder que trouxe o mundo à existência, aquele mesmo poder que tirou Cristo do sepulcro, nas mãos desse poder eu me entregarei e deixarei que ele me sustente e me guarde na nova vida. E dia a dia, ao fazermos isso, nosso coração expressará gratidão a Deus por seu maravilhoso poder. Não nos cabe satisfazer os desejos da carne em suas concupiscências, mas devemos dar um passo adiante e tomar posse da vida de Cristo e sentir que o poder de Deus está operando em nós. Quando sentirmos esse poder operando, esse milagre que é realizado em nós, as tentações às quais temos cedido tantas vezes, as práticas pecaminosas às quais cedemos, serão vencidas e nos elevaremos superiores a elas. Então, podemos sair para o mundo no poder de Cristo e levar a mensagem como nunca fizemos antes. Como é que teremos mais poder? Porque sabemos que se Deus pode fazer esse milagre por nós, Ele pode fazer por qualquer um. Nossa obra, do ponto de vista humano, é impossível. Dificuldades surgem em todos os lados, mas temos conhecimento do que o poder de Deus pode fazer e, portanto, prossigamos com fé naquele que pode expulsar imaginações vãs em nossos corações e toda coisa altiva que se exalta contra o conhecimento de Deus e pode levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo e pode fazer a mesma obra por outros, uma vez que Ele a faz por nós.
Foi esse mesmo poder que fez com que os muros de Jericó caíssem diante do povo de Deus. Estou muito grato porque o Deus que nos chamou para sermos seus servos é um Deus de poder infinito. Tomem posse desse poder e comprovem-no por si mesmos. Romanos 6:11, abre aspas. Igualmente, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Fecha aspas. Igualmente. Igual como? Igual como Cristo ressuscitou dos mortos para não mais estar morto. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado para não mais pecar. Isso é verdade? Observe cuidadosamente. O pecado não terá mais domínio sobre você. Isso é o que a Bíblia diz. Não estamos mais sob a lei, mas sob a graça. Não estamos mais sob condenação, mas a graça de Deus repousa sobre nós. O Espírito de glória e graça está presente conosco. Existe poder em Cristo. Que poder é esse? Perceba, graça é favor. No favor de Deus, há vida. Então, qual é o poder da graça de Cristo? É o poder de uma vida eterna. Se os homens realmente acreditam que Cristo ressuscitou dos mortos, eles podem acreditar que estão mortos para o pecado, mas vivos para Deus e livres do pecado. O apóstolo quer dizer livre do pecado? É um pensamento solene, glorioso. Quão agradecidos os homens devem ser por poderem ter aquela confiança no poder de Deus por meio de Cristo, que podem, sem qualquer reserva mental, pegar este capítulo e acreditar nele. Sim, acredite nestas mesmas palavras. Abre aspas. Aquele que está morto está liberto do pecado. Considerem-se como mortos para o pecado, mas vivos para Deus por Jesus Cristo. Fecha aspas. Romanos 6, 7 e 11. Mas é verdade que o homem pode viver sem pecado? Na última parte do capítulo lemos, abre aspas, porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Fecha aspas. Romanos 6, 20. Nós todos sabemos o que isso significa. Nossa experiência passada não é tão agradável de se olhar para trás. Nela não vemos nada de bom. Agora, por que estávamos livres da justiça? Porque éramos servos de Satanás. Romanos 6,18, abre aspas. Mas agora, sendo libertados do pecado, nós nos tornamos servos da justiça. Fecha aspas. Cristo é o autor da justiça. O serviço que prestamos é dele. Quem somos nós, servos de Cristo ou servos de Satanás? Quando éramos servos de Satanás, não praticávamos nenhuma justiça, mas agora somos servos de Deus. Romanos 6,13, abre aspas. Apresentai-vos a Deus como aqueles que estão vivos dentre os mortos, e seus membros como instrumentos de justiça para Deus. Fecha aspas. Romanos 6,16, abre aspas. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Fecha aspas. Existem apenas dois serviços, o serviço de Satanás, que é do pecado para a morte, e o serviço de Cristo, que é de obediência para a justiça. Um homem não pode servir a dois senhores. Todos acreditam nisso. Então é impossível servir ao pecado e à justiça ao mesmo tempo. Agora nos chamamos de cristãos. Isso significa o quê? Que somos seguidores de Cristo, mas, em toda a nossa experiência cristã, deixamos pequenas brechas aqui e ali para o pecado. Nunca ousamos chegar ao ponto de acreditar que a vida cristã deve ser uma vida sem pecado. Não ousamos acreditar ou pregar isso, mas se for assim, não podemos pregar a lei de Deus completamente. Por que não? Porque não entendemos o poder da justificação pela fé. Então,
sem a justificação pela fé, é impossível pregar a lei de Deus em toda a extensão. Então, pregar a justificação pela fé não diminui ou reduz a lei de Deus, mas é a única coisa que a exalta. Podemos ser servos de Cristo enquanto cometemos pecados e tomamos providências para que a carne cumpra sua concupiscência? Cristo é o ministro do pecado? De quem somos servos enquanto cometemos pecado? Somos servos do pecado e o pecado é de Satanás. Além disso, se um cristão está cometendo pecado parte do tempo e praticando a justiça no resto do tempo, isso só poderia acontecer se Satanás e Cristo estivessem em parceria. Mas o homem só pode ter apenas um mestre, pois ele não pode servir a dois senhores. Mas não há união entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial. Eles estão em um antagonismo mortal. Eles se opõem um ao outro e lutam até a morte. Não há trégua em nenhum dos lados. Então, é totalmente impossível para o homem servir a esses dois senhores. Ele deve estar de um lado ou de outro. Abre aspas. Não sabeis que, daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Fecha aspas. Romanos 6,16. Nós sabemos o suficiente sobre o que é ser servos do pecado. Nós nos rendemos como instrumentos de injustiça para o pecado. Agora vem a pergunta: como vou me tornar um servo de Cristo para poder morrer para a minha velha vida? Abre aspas. A quem vos apresentardes como servos para lhe obedecer, sois servos de quem obedeceis. Fecha aspas. Romanos 6,16. A palavra traduzida como servo realmente significa servo. Quando me rendo a Cristo para me tornar seu servo, nesse momento sou seu servo. Naquele exato momento eu pertenço a Ele. Como posso saber se Cristo aceitará meu serviço se eu servir a Ele? Porque Ele comprou esse serviço e pagou o preço por ele. E em todos esses anos em que me entreguei como servo do pecado, tenho roubado meu Senhor de seu direito. Mas, durante todo esse tempo que retive meu serviço, Ele andou me buscando e procurando atrair-me para Ele. E quando dizemos, abre aspas, aqui, Senhor, aqui estou, eu me entrego a Ti, fecha aspas. Nesse exato momento, Cristo nos encontrou, pois Ele tem nos procurado, e nós somos seus servos. Mas como sabemos que continuaremos em seu serviço? Como sabemos que podemos viver a vida de Cristo? Da mesma forma que sabemos que vivemos uma vida de pecado. Quando levamos em consideração a questão de quem seremos servos, devemos levar em consideração o poder dos dois senhores. Quando éramos servos do pecado, estávamos livres da justiça, porque Satanás nos influenciou e nos usou de maneira que ele quis e ficamos à mercê de seu poder. O pecado é mais forte do que a justiça? Satanás é mais forte do que Cristo? Não. Então, como Cristo provou ser o mais forte dos dois, e tão certo como quando éramos servos do pecado, o pecado tinha o poder de nos manter livres da justiça. Então, quando nos rendemos como servos de Cristo, Ele tem poder para nos proteger do pecado. A batalha não é nossa, é de Deus. Eu disse que Cristo e Satanás não eram parceiros, mas que existe o mais amargo antagonismo entre eles. Todos estão familiarizados com as palavras, abre aspas, o grande conflito entre Cristo e Satanás. É uma frase familiar entre nós. Sobre o que é esse conflito? É sobre as almas dos homens e o lugar de sua morada. Quem terá o seu serviço e o meu é a questão pela qual eles estão lutando. O conflito é entre Cristo e Satanás. Eles não são apenas os principais nesse conflito, mas todo o conflito é entre eles, e somente eles. Temos muito a dizer. Nenhum deles pode aceitar o nosso serviço contra a nossa vontade.
Por nós mesmos, não temos poder para resistir a Satanás. Já tentamos isso. Não temos poder para enfrentá-lo. Não podemos enfrentá-lo e conquistá-lo. Não temos nenhum poder. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que não queremos ser seus servos. Sim, e não vamos apenas dizer, não quero ser seu servo, mas não serei seu servo. Então, em vez de colocar a nossa força contra Satanás, devemos nos render a Cristo constantemente, como Davi, o salmista. Abre aspas. Ó Senhor, deveras sou teu servo. Sou teu servo e filho da tua serva. Soltaste as minhas cadeias. Fecha aspas. Salmos 116, 15. Assim, eu era servo de Satanás, mas quando disse a Cristo, serei seu servo, ele soltou minhas amarras e assumiu a responsabilidade de me defender de Satanás, que não tem direito a mim. Então, quando Satanás vem para me levar de volta e me fazer seu servo novamente, Cristo o encontra, assim como o encontrou quando ele estava aqui na terra. Então, simplesmente diga ao seu próprio coração e a Satanás que você pertence a Cristo e que ele o libertou. Então você está realmente livre. Você sabe o valor que essa liberdade que lhe foi dada custou e agora pode tomar as palavras de Davi e repeti-las. Sua vida não é mais sua, pertence a Cristo. Sua vida, sua própria existência é colocada contra Satanás. Esta batalha está acima de nós, pois estamos mortos e nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Diz o salmista, abre aspas, Tu os guardarás no secreto da tua presença contra o orgulho dos homens. Tu os guardarás secretamente num pavilhão contra a contenda das línguas. Fecha aspas. Salmo 31, 20. A batalha entre Cristo e Satanás está sendo travada sobre nossa cabeça e estamos escondidos no pavilhão secreto. Esta é a vitória que vence o mundo, pois Cristo obteve a vitória sobre Satanás e, apegando-nos às promessas de Cristo pela fé e a vida de Cristo, a vitória sobre Satanás é nossa. Cristo não diz que todo o poder é dado a ele no céu e na terra? Observe as palavras preciosas em Efésios 1, de 19 a 21. Abre aspas. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Fecha aspas. O poder que o colocou naquela posição exaltada, que está muito acima de todo principado e poder, fez o que por nós? Abre aspas. Nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente e nos fez sentar juntos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Fecha aspas. Efésios 2, 5 e 6. Onde é que somos colocados? Abre aspas. Muito acima de todo principado e poder. Fecha aspas. Efésios 1, 21. Então a vitória é nossa em Cristo, e ele já ganhou a vitória. Ele conquistou a paz para nós. Tão certo quanto ele nos dá a sua paz, com certeza ele conquistou a vitória para nós. Portanto, na hora da prova, temos uma vitória que já foi conquistada. Bem, podemos dizer que a batalha passa por cima de nossa cabeça e grande é a nossa paz. A paz o tempo todo. A força do cristão está na submissão. A vitória está em se submeter a Cristo para que ele possa nos manter em sua presença e nos cobrir em seu pavilhão do conflito de línguas. Então, não importa quão grande seja a aprovação, se tivermos Cristo, haverá paz em nossos corações. Que cada um de nós seja preenchido com o desejo de ter Cristo e sua justiça.
Que hoje possamos tomar sua palavra e ser inspirados por sua inspiração, e dessa maneira teremos e seremos capazes de viver a vida de Cristo. Assim, podemos continuar como missionários de Cristo e fazer o bem. Quando tivermos aquele poder que temos pela fé nele, não demorará muito até que a obra seja abreviada em justiça. Então o veremos, aquele que, não tendo visto, nós amamos.